Sem filtro. Boa noite, Hope. Essa noite a gente vai falar sobre a nossa boca. E cada um de nós aqui tem histórias para contar sobre situações, momentos em que a gente falou alguma coisa e depois a gente se arrependeu, às vezes até amargamente, do que a gente falou. Foi Deus que nos fez com boca, né? Para falar. E o objetivo, eu creio, da nossa boca, quando Deus fez, o principal objetivo é render louvores a Ele. Nessa noite a gente estava aqui como igreja louvando, declarando que o Senhor é santo, e Ele é santo. E é impressionante como, quando nós estamos na presença do Senhor, a gente precisa estar muito atento com aquilo que sai da nossa boca. Se você é convidado para uma festa importante, se você tiver um dia na frente de um rei, por exemplo, de um príncipe, de um governante, você vai tomar cuidado. Aliás, a grande maioria das pessoas vai procurar tomar cuidado com aquilo que fala, em respeito a quem está ali ocupando aquele cargo, aquele posto. Mas quando a gente fala de Deus, e Deus está presente, mais perto do que o ar que eu respiro, muitas vezes esquecemos que Ele está ao nosso lado, e a nossa boca, ao invés de ser usada para louvar, para abençoar, para curar, para falar bem, para repreender quando é necessário, com amor, mas que a nossa boca seja sempre usada para glorificar o nome de Deus. E a gente se esquece disso, tantas vezes. O meu pai, ele tem um amigo, o pastor Átila Brandão, e no começo, hoje ele tem praticamente a idade do meu pai vai fazer 79 anos agora, em novembro. E quando ele era mais novo, ele foi da Polícia Militar do estado da Bahia. E ele chegou a capitão, depois ele se tornou advogado, depois pastor. Mas quando ele era um jovem segundo tenente, tinha saído da escola de oficiais da Polícia Militar, ele um dia numa cerimônia dentro do quartel, estava vindo o coronel com uma senhora ao lado dele. E aquele coronel foi chegando perto, ele gostava muito daquele coronel, tinha muita admiração. E aí ele prestou continência, para o coronel. E em seguida virou para o coronel e falou assim: coronel, é a senhora sua mãe? Em relação àquela senhora que estava do lado do coronel, ele falou: não, é minha mulher. E aí ele falou: eu não sabia onde eu enfiava a minha cara, vontade de se enterrar no chão igual um avestruz. E ele foi saindo e ainda escutou o coronel falando com a mulher: tá vendo, você veio toda desarrumada, não sei. Quantas vezes, que a gente fala coisas, depois a gente se arrepende. Mesmo ele com acho que na melhor das intenções, era uma pessoa de quem ele gostava, ele não esperava aquela reação. Mas a nossa boca, ela foi feita por Deus para fazer o bem com ela. E lá em Tiago, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz assim: Tiago escreveu: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. A nossa boca não deveria ser usada para proferir bênçãos e ao mesmo tempo proferir maldições. Quantas vezes a gente amaldiçoa a pessoa que às vezes nos fecha no trânsito, a pessoa que faz algum mal para a gente, seja ele qual for, e a nossa reação é falar mal, é criticar, porque essa é a nossa natureza humana, pecaminosa. Mas Deus espera algo mais de nós.
O cristão às vezes fica colocando uma régua alta, dizendo, não, isso aqui é demais para mim. Como a história que o meu avô contava lá no sertão do Piauí, de um membro da igreja, que dizia, eu sou crente, mas o meu facão não é. Então a gente às vezes quer ser cristão para algumas coisas, para outras a gente não quer ser, ou acha que é algo inalcançável. Mas Paulo dizia, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. É algo que temos que fazer ao longo da nossa vida. Deus, eu quero ser aperfeiçoado em Ti. Deus, eu quero melhorar. Eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Ele é a minha referência, Ele é meu espelho, Ele é o alvo. É Ele quem eu quero me parecer com cada dia mais. Paulo dizia, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitadores, procurar ser parecido. E Jesus Cristo nunca usou a boca dele para amaldiçoar alguém, no sentido de tentar prejudicar. Claro que ele amaldiçoava o pecado, amaldiçoava as pessoas que não queriam absolutamente nenhum relacionamento com Deus, e aí sim ele tinha autoridade para isso, porque ele é Deus, e ele já sabia o futuro, o presente, o passado de cada pessoa. Deus tem autoridade, Jesus Cristo é Deus, mas Jesus usava a sua boca para fazer o bem, para anunciar as boas novas do Evangelho, para anunciar o reino de Deus, e Deus quer que a gente também use a nossa boca para isso. Cuidado com o que sai da sua boca. As palavras, elas têm um peso muito grande, elas podem ferir pessoas e magoar muito, desencorajar sonhos. Você nunca vai conseguir, você não é capaz. Quantas palavras que são ditas pelos próprios pais, condenando o filho, dizendo que eles são incapazes. Mas da nossa boca tem que sair palavras que abençoem a vida das pessoas, que abençoem os nossos filhos, nossos familiares, as pessoas que convivem com a gente. O meu pai, ele nasceu de uma família muito pobre, no sul da Bahia, e o meu avô aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, e o Evangelho transformou completamente a família do meu pai. E quando os filhos mais novos, meu avô e minha avó tiveram 21 filhos. O meu pai é o 19º. Muitos morreram na infância com doenças daquela época, e eles foram criados assim, o mais velho cuidava do mais novo e assim por diante. E eles vieram num pau de arara, num caminhão, da Bahia para São Paulo. E os mais velhos foram trabalhando, né? Alguns tios meus mais velhos trabalhavam com construção civil, pedreiros, foram ajudando os mais novos. E naquela época, tinham poucas escolas particulares em São Paulo. A maioria das boas escolas eram escolas públicas, mas contra meu pai tinham muitas palavras negativas. Você é pobre, você não vai conseguir. O meu avô paterno, pai do meu pai, era filho de escravos, nasceu em 1905. E a gente, assim, humanamente falando, tinha pouca esperança. Mas desde cedo, o meu pai aprendeu na palavra de Deus. Lá em Jó 22, 28, a Bíblia diz, determinando tu algum negócio no seu coração, seja firme, e a luz de Deus brilhará em seu caminho. Determina, o que você tem determinado no seu coração? E meu pai queria fazer faculdade de Direito, e ele gostava de ler bastante, gostava
clássicos da literatura, gostava muito de Castro Alves, e Castro Alves tinha feito Direito na Faculdade de Direito da USP, do Largo do São Francisco. E um dia meu pai passou de dentro do ônibus, trabalhando de office boy, estudando ao mesmo tempo. Ele passou na frente da Faculdade de Direito da USP e falou: uma vaga aí vai ser minha. E ele estudou bastante e conseguiu entrar lá. Ele fez faculdade de Direito na USP, fez seminário teológico na Igreja Batista e se tornou pastor. E a gente, às vezes, se a gente deixar que as palavras negativas, dizendo: você, olha de onde você veio, você não vai ser nada, a sua descendência não vai ser nada, comece a declarar o contrário, comece a declarar: eu sou aquilo que o meu Deus diz que eu sou, eu posso aquilo que o meu Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente precisa usar a nossa boca para declarar aquilo que Deus tem de propósito na sua palavra para as nossas vidas. Há poder em suas palavras. A sua boca tem sido usada para proferir bênçãos ou maldições. A gente às vezes se auto-amaldiçoa, falando: eu não vou conseguir, acabou, está tudo perdido, não vai dar certo. E você acha que Deus vai assinar embaixo isso que você está falando? Não vai, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra, e a sua palavra é uma palavra de vida, é uma palavra de bênçãos, é uma palavra transformadora. Esse é o poder do Evangelho de Deus. O que sai da nossa boca revela o que está dentro do coração. O que você fala é fruto daquilo que está na sua alma, aquilo que está preenchendo o teu coração. Quando Jesus Cristo, lá em Mateus 12, versículos 33 a 34, a gente vai ler aqui, ele está falando sobre frutos. A Bíblia fala que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. E nesse texto ele diz assim, Mateus 12, 33 e 34, tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou seja, se você tornar aquela árvore que somos nós, uma árvore boa, nós vamos produzir bons frutos. Ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E ele diz, uma palavra muito forte aqui, Jesus, falando com os fariseus, com aqueles religiosos, que por fora ostentavam uma santidade, mas tinham um coração cheio de maldade. Ele diz para eles: raça de víboras, chamando eles de cobras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque nesse caso, aqueles fariseus religiosos, nas sinagogas, eles se reuniam e falavam coisas boas, mas literalmente da boca para fora, porque o coração deles estava completamente contaminado. E Jesus conclui aqui dizendo: porque a boca fala do que cheio está o coração. Não dá para enganar. Aqueles líderes religiosos podiam até falar bonito na sinagoga, na frente das pessoas, mas no dia a dia, Jesus sabia o que saía da boca deles. E o que tem saído da sua boca? Você tem alimentado o seu coração com coisas de Deus, com a palavra de Deus? A gente às vezes fica reclamando dos frutos que a gente tem produzido nas nossas vidas, mas o que você tem semeado? A gente reclama muito, nós seres humanos, vivemos reclamando de tudo, da política, da economia,
dos problemas de tudo quanto é tipo, dos vizinhos, do trânsito, mas Deus quer que a gente pare de reclamar e troque reclamação por louvor, troque problemas por soluções que só Jesus Cristo pode dar. Comece a falar com a sua boca a palavra de Deus, comece a preencher o seu coração com a verdade da palavra de Deus e não com a mentira dos problemas que o diabo tenta colocar sobre o seu coração, sobre a sua mente, atacando as suas emoções, atacando o seu intelecto, para que você seja um negativista em vez de ser um otimista. Porque nós cristãos devemos ser otimistas, porque temos ao nosso lado um Deus que é todo poderoso, que nos ama, que quer o melhor para as nossas vidas, e ainda que a gente esteja enfrentando a pior dificuldade possível, a gente tem esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança, Ele é o nosso Salvador, e o problema maior que nós tínhamos já foi resolvido na cruz do Calvário. Jesus Cristo entregou a sua própria vida, morreu por nós, e por isso nós somos salvos. Temos a esperança da salvação e de vida eterna com Ele. Então a gente precisa literalmente mudar os nossos hábitos, mas não adianta você querer produzir bons frutos, ter uma fala saudável, se o seu coração está contaminado. Está contaminado porque você só enche o seu coração com as coisas ruins que a gente escuta por aí. Se você, ao invés de ficar se alimentando sua mente só com os problemas, só com as dificuldades, você escuta e fala: a situação está feia, está difícil, mas o meu Deus está no controle dessa situação. O meu Deus é o Senhor dos céus e da terra, Criador do universo. Ele está no controle, Ele cuida do meu problema, Ele cuida de mim porque Ele me ama. E aí a gente vai começar a declarar e usar nossa boca para falar coisas abençoadas, que abençoam as nossas vidas e as vidas das pessoas. Então, a gente precisa pensar um pouco o que tem saído das nossas bocas no dia a dia. O que tem saído da sua boca quando você está num determinado círculo de amigos? Porque é muito fácil, às vezes, a gente falar bonito aqui dentro da igreja. Mas Jesus Cristo, quando Ele fala com os religiosos que faziam isso, só falavam bonito dentro da sinagoga, Ele falou: raça de víboras. Será que nós estamos sendo essa raça de víboras? Porque a gente é duas caras, dentro da igreja a gente só fala bonito, chega lá fora, é uma boca suja, uma boca que só amaldiçoa, que só fala mal, fofoca, né? Maldição sobre a vida das pessoas, crítica. Deus não espera isso de nós, Ele espera mais de cada um de nós. A gente está proferindo palavras que curam, pessoas que às vezes vêm procurar a nossa ajuda, e a gente fala: não, você não tem jeito, você é assim mesmo, você não presta. A gente precisa pensar antes de falar. Eu estava lendo um tempo atrás sobre os generais do exército de Roma, que sempre que eles tinham que tomar uma decisão muito importante, eles passavam uma noite antes de tomar a decisão. Por exemplo, temos que atacar aquele inimigo, qual vai ser a estratégia, como que a gente vai posicionar as tropas. Ao invés de tomar a decisão no ímpeto, de imediato, eles davam-se a eles mesmos, um dia para refletir. Dormiam, e o cérebro, enquanto você está dormindo, ele está processando informações, aquilo que você estava pensando no dia anterior, e no dia seguinte, com a cuca fresca, eles iam lá e tomavam a decisão, e na maioria das vezes era a melhor decisão possível. Trazendo isso para as palavras, quantas vezes é melhor a gente calar nossa boca e não responder na hora? Para um pouco, deixa para responder depois. Vai orar antes, especialmente quando você tem que tomar uma grande decisão, ou você está prestes a falar alguma coisa muito importante para uma pessoa. Vai orar. Se você não vai ter tanto tempo assim, de um dia para dormir, pede licença, fala assim: me espera um pouquinho, daqui a pouco eu respondo. E se não tiver nem esse tempo, ora em pensamento: Deus, o que eu vou falar nessa hora? Porque
Quantas vezes a gente está diante de situação que a gente não sabe literalmente o que falar? São situações difíceis, e a gente fica, e agora? O que eu vou falar para essa pessoa? O que eu vou responder? É complicado, por isso a gente precisa do Espírito Santo de Deus, e não confiar apenas no nosso próprio entendimento, na nossa capacidade intelectual. Isso é humildade. É humildade de reconhecer que o nosso Deus é infinitamente maior do que nós, e a gente precisa da ajuda dele sempre, para todas as coisas, para as pequenas decisões e para as grandes decisões. Ele quer compartilhar, estar ao nosso lado sempre que a gente está tomando essas decisões. A gente precisa aprender a ter um coração grato, um coração que expressa a gratidão com as palavras. Agradecer é muito bom. Como é bom a gente lançar palavras de agradecimento. Quantas pessoas que fizeram bem para a gente, fazem bem para a gente, que a gente pode ser grato com as nossas palavras, expressar a gratidão. Isso é um bom uso das nossas palavras. A Bíblia fala que as palavras têm poder para destruir e para curar. Quando a gente está falando aqui de cura, especialmente cura de emoções, cura de feridas, pessoas que tiveram um trauma na infância por conta da forma como foram criadas, pais, às vezes, que por falta de sabedoria, conhecimento de Deus, tratavam tão mal os filhos com as palavras, que às vezes aquela palavra vai marcando aquela pessoa para o resto da vida. Os pais às vezes já morreram, os avós, ou seja lá quem foi, que trouxe palavras duras para aquela pessoa na infância. Mas a gente precisa lembrar que o nosso Pai Celestial nos ama, e que Ele sempre tem palavras de bênção sobre as nossas vidas. Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele jamais vai falar alguma coisa para ferir as nossas vidas. Se Ele tiver que nos repreender, Ele vai nos repreender em amor. Ele vai permitir circunstâncias que nos façam voltar para o lado dEle, compreender que Ele está no controle da situação. Ele usa às vezes pessoas para falar com a gente em amor e nos repreender em amor. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Em grupos de WhatsApp, tantas conversas e palavras escritas, não tem tom. Você não sabe se a pessoa está enfatizando, se ela está falando mais alto, mais baixo. E a gente às vezes lê, tem que tomar cuidado até com o que a gente escreve, porque às vezes a gente está ferindo alguém sem perceber. No momento polarizado que a gente vive hoje no Brasil, na política, quantas famílias ficaram divididas por causa de grupo de WhatsApp discutindo política? Vale a pena? Vale a pena ficar discutindo, defendendo político A ou B, e você não falar mais com seu parente? Ah não, mas eu tenho que me posicionar, ele falou uma besteira no grupo. Às vezes é melhor tentar falar, se é o caso, em amor, com cuidado, mas normalmente se uma pessoa tem uma posição desse tipo, dificilmente ela vai mudar. Então vale a pena ficar lá brigando, discutindo? Quantas oportunidades que a gente tem de ficar calado. Por isso que dizem que Deus nos fez com 2 ouvidos e uma só boca, porque a gente precisa escutar bastante e falar menos, falar na hora certa. As palavras têm poder para destruir ou curar. Lá em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Aqui está falando de um fruto bom. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Quantas pessoas que realmente, literalmente morreram porque foi dada uma determinada ordem, por causa do que foi proferido, da palavra lançada, uma determinada pessoa morreu. Quantas coisas aconteceram já nesse mundo, especialmente líderes que têm uma posição de autoridade, que falam certas coisas e consequências terríveis acontecem.
Lá em Provérbios 12, 18, diz assim: palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Olha só, precipitação no falar. Falar antes de pensar, falar no calor daquele momento, na emoção. Não vai dar bom fruto isso. Mas se você reflete antes de falar, pensa, segura ali, fala: Deus me ajuda, eu estou nervoso, estou chateado, mas me ajuda a controlar esse ímpeto, essa vontade de vir no pescoço da pessoa. Deus é poderoso para mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Quantos testemunhos a gente tem de vidas que o Espírito Santo transformou completamente, que eram extremamente, às vezes, violentas nas palavras, nas atitudes, e o Espírito Santo de Deus tem esse poder de acalmar, de amansar o leão, de fechar a boca do leão para ele ficar calminho, tranquilo. É esse o Deus que nós servimos, Ele nos transforma. A vida cristã é um processo onde ao longo dos anos, a cada dia, o Espírito Santo de Deus vai nos aperfeiçoando. Lutas, dificuldades, problemas servem para que o nosso caráter seja testado e aperfeiçoado. E é nesses momentos que a gente precisa mostrar nossa confiança em Deus, saber que Ele está no controle da situação, e eu não vou sair falando besteira, palavras não pensadas, só porque eu estou achando que é o certo para falar. Não, o que Deus acha ou quer que eu fale? O que Deus está pensando? O que a palavra de Deus diz em relação a certo assunto? A Bíblia, lá em Tiago, o texto que a gente leu no início, né? De uma boca procede bênção e maldição. Quantas vezes a gente usa a nossa boca para amaldiçoar e depois se arrepende? Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: assim também a língua é um pequeno órgão, mas se gaba, né? Conta a vantagem de grandes coisas. Vejam como uma faísca, uma fagulha, incendeia uma grande floresta. E você vê isso, por exemplo, com a fofoca, né? Uma fofoca no trabalho, uma fofoca na escola, na faculdade, na família, dentro da igreja. Uma pequena faísca, uma pequena fagulha, e aquilo ali pode colocar fogo numa floresta inteira. Valeu a pena, né, acender aquela faísca? Não, temos que falar. Fiquei sabendo, olha, essa é quente. Você precisa escutar, porque eu tenho para te contar. E sai fazendo a fofoca e acende, né, aquela fogueira e pega fogo na floresta inteira. Não vale a pena. Então, uma palavra errada pode destruir, às vezes, uma amizade de anos. Um boato pode arruinar uma reputação. A gente teve, alguns anos atrás, em São Paulo, uma escola infantil, que teve um boato, né, de assédio à criança, e no final era tudo uma fofoca, sem qualquer fundamento. Aquela escola faliu, depois fiquei sabendo que até um antigo sócio se suicidou, e foi uma desgraça completa, por causa de uma informação falsa. A gente que vive na era, né, tudo agora é fake news, que a gente não seja, né, os portadores de fake news. É o telefone sem fio, escutou ali na ponta uma coisa, o outro já escutou, já acrescentou aqui um ingrediente, o outro vai, quando chega é um negócio completamente diferente. É melhor que você não seja canal dessa comunicação. Ore para que Deus te dê sabedoria para filtrar as coisas. Não, isso para aqui em mim, não vou levar adiante essa fofoca, essa falação errada que não leva a lugar nenhum. Que a gente seja pronto para ouvir e tardio para falar. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29, a Bíblia diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Em outras versões diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E o original em grego, no Novo Testamento, para torpe, é o equivalente a peixe podre.
não saia da vossa boca nenhum peixe podre. E aqui a gente está falando, por exemplo, de palavrão. Tem cristão que normaliza falar palavrão. No trânsito, em casa, às vezes até com os filhos, com a mulher. Mas o Espírito Santo de Deus trabalha nessa área da sua vida também. E se você está sofrendo com isso, peça a Deus ajuda. Ele é poderoso para transformar a sua língua, a sua forma de falar. Eu conheço pessoas que antes falavam palavrão à torta e à direita, mas quando tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor transformou a vida delas completamente, nunca mais falaram. E aí assim você vai estar dando exemplo para os seus filhos, para a sua família. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Deus quer que saia da sua boca palavras que edificam as pessoas. A sua boca tem que ser instrumento de Deus para edificação de vidas, para transformação, para transmissão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus quer usar a sua boca para edificar, conforme a necessidade, assim que a sua boca transmita a graça aos que ouvem. Então, antes de falar, você pode se perguntar: o que eu vou falar é verdadeiro? O que eu vou falar é necessário? Eu preciso mesmo falar? O que eu vou falar vai ser dito em amor? Ou vou estar falando isso por orgulho? Só para espezinhar, né? Só para cutucar? Não vou falar para dar aquela cutucada ali, né? Ela merece, precisa. E assim a gente vai usando a nossa boca, se fizer isso, para maldição e não para bênção. Fale como quem representa Cristo. A nossa boca tem que refletir o nosso Mestre, Jesus Cristo. A gente precisa falar como representante de Jesus Cristo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Será que a gente às vezes não está supondo, né, que somos religiosos? Não, eu sou santo, eu não fico falando mal de ninguém. A gente precisa entender que a nossa língua carrega a natureza humana, a natureza pecaminosa, e que se a gente não estiver constantemente bebendo da fonte da palavra de Deus, buscando a presença de Deus em oração, entregando o nosso dia a dia a Ele, a nossa boca daqui a pouco vai estar falando maldição de novo. É um exercício continuado ao longo das nossas vidas. Como Paulo disse, eu falei no início, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Essa é a nossa corrida, a corrida do cristão, sempre para frente, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus, eu pisei na bola, eu falei um monte de besteira, falei coisas que eu não deveria ter falado, me ajuda, Senhor, a não agir dessa forma novamente. Não fica também ali se culpando de tal forma que você não consegue nem mais se levantar. A Bíblia fala que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Por isso, se você transgrediu, pecou, errou, peça perdão a Deus e vai para frente. Porque o diabo, quando a gente peca, ele tenta nos colocar para baixo. Está vendo o que você falou? Você fez o irmão, a irmã sair da igreja por causa das palavras que você falou. Isso acontece. Dentro da igreja especialmente, quantas, eu assim, com uma semana de nascido, minha mãe estava me levando naquele, nem lembro o nome, Moisés,
para a igreja, né? Aquela cestinha. E assim, o que eu já vi de coisa dentro da igreja, de palavras, e somos todos seres humanos, imperfeitos, por isso que a gente precisa ter muita sabedoria e pedir a Deus ajuda, porque às vezes uma palavra ali, um pouquinho para a direita, para a esquerda, cai como uma bomba. Às vezes uma palavra que você fala para uma pessoa, não gera impacto nenhum, mas para outra pode gerar, porque a gente não sabe as feridas que aquela pessoa carrega, e às vezes falar certas coisas para certas pessoas, vai cair como uma bomba nuclear no coração dela, ela vai ficar triste, magoada. Então olha, não é fácil saber usar bem as palavras, e justamente porque não é fácil, precisamos da ajuda de Deus, precisamos muito, não é pouco não, da ajuda de Deus, todos os dias, para nos capacitar a falar palavras com sabedoria. Sempre vamos precisar da ajuda de Deus, até o último dia das nossas vidas, vamos precisar da ajuda de Deus, sempre, para nos ajudar a falar com medição, a falar na hora certa, a falar uma palavra amigável, amável, temperada, né? Com cuidado. É um desafio, e precisamos da ajuda de Deus, ter essa humildade de falar: Deus, eu preciso da tua ajuda. Então fale como quem representa Jesus Cristo. Quando você vê um embaixador de um país, que vai representar o seu país numa reunião, numa convenção, num congresso internacional, ele não vai lá de chinelo e bermuda, né, todo, né, mal vestido, ele vai bem vestido, ele ou ela, vão com uma roupa bonita, né, um terno, uma gravata, um vestido, porque aquela pessoa está representando o seu país, e ela tem que aparecer bem apresentável, e nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Você que crê que Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, saiba que você representa Ele aqui na terra. E se você, imagine, o embaixador vai negociar com outro país, começa a falar um monte de besteira, fala o que vem na cabeça, ele não pode falar o que ele quer falar, ele tem que falar o combinado. Qual que foi o combinado? Eu represento meu país, só posso falar isso, isso e isso. Você, como representante de Cristo, o combinado está na palavra de Deus. E quando o combinado é algo natural, que você busca a palavra de Deus de uma maneira espontânea, sem nunca forçadamente, o combinado passa a ser algo natural. Porque você sabe que a sua boca não é mais a sua boca é a boca de Jesus Cristo aqui na terra. Porque você é representante dele aqui na terra. Então você vai pesar muito mais aquilo que vai sair da sua boca. Você não vai querer falar qualquer coisa. Eu sou um representante de Jesus Cristo. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo. Com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, no meu trabalho. Acima de tudo, eu sou o representante de Jesus Cristo aqui na terra. Fale como quem representa Jesus Cristo. Colossenses 4:6 diz que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Responder a cada um significa que tem pessoas diferentes, destinatários da palavra que são diferentes. Para uma determinada pessoa você vai ter que falar de uma forma. Tem pessoas que a gente sabe, que a gente já conhece, que fala assim: poxa, eu posso falar com mais firmeza com essa pessoa. Ela não vai chorar, ela não vai reclamar, eu já conheço ela. Tem pessoas que você sabe que são tão sensíveis, que você chega cheio de dedos para falar, toma todo pisando em ovos, né? Tomando todo o cuidado do mundo para não ferir o sentimento daquela pessoa. Tem pessoas que você ainda não conhece, que você vai ter que pedir a Deus sabedoria para se situar no contexto ali daquela conversa. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que a palavra de Deus, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal,
para que saibam como devem responder a cada um. A gente precisa da ajuda de Deus para isso. Em 1 Tessalonicenses 5:11 diz assim: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Como é importante dentro da igreja a edificação mútua. A gente precisa criar um hábito, né? Como se fosse um exercício. A gente se edificar. Minha irmã, meu irmão, como é que foi a sua semana? Estou enfrentando luta, dificuldade, problema. Procure edificar a vida dessa pessoa. Falando, Deus, vou estar orando por você, Deus é capaz de mudar essa situação. E use a sua boca para abençoar a pessoa. Quando você é procurado na rua, no trabalho, você é cristão. É uma ótima oportunidade de você representar Jesus Cristo naquela conversa. E expressar o amor de Deus com as suas palavras. Expressar o amor de Deus com as suas atitudes, com o seu sorriso. Eu estava falando que texto não tem tom. Por isso quando a gente manda mensagem de WhatsApp, às vezes se não está muito bem claro escrito, você não sabe se a pessoa estava brava, se estava chateada, feliz. Mas quando você está face a face com a pessoa, a gente às vezes se comunica muito mais com os gestos, até mesmo do que com as palavras. Os gestos também falam. A forma de gesticular, então é muito bom, né, o contato pessoal, porque você está vendo o rosto da pessoa, o que ela está passando, sentindo naquele momento. E a gente tem a oportunidade de estar edificando a vida das pessoas. Vou falar, não costumo falar isso muito, mas eu quero que a igreja diga agora: a minha boca é um instrumento de edificação. Amém? O cristão não é definido apenas pelo que crê, mas também pelo que fala. Não adianta você falar, eu sou de Jesus Cristo, e a sua boca está longe de ser uma boca que represente Jesus Cristo. Seja verdadeiramente um representante de Jesus Cristo, com a sua boca, com as suas atitudes, com o seu coração, com os seus gestos. Jesus fez tudo por nós. Ele morreu na cruz, Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos cura, Ele nos transforma. O que Ele espera de cada um de nós? O mínimo, que a gente use a nossa boca para glorificar o nome dEle, com as nossas atitudes ao falar, com as nossas atitudes ao louvar. Às vezes é tão difícil louvar quando você está enfrentando um problema. A luta está grande, né? Está doendo, está difícil, mas você escolhe usar a sua boca para louvar a Deus, para engrandecer o nome dEle, para dizer, Deus, você me salvou, você é tudo o que eu preciso, a tua graça me basta, pois o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Você, Deus, é tudo o que eu preciso. Quando você fala isso, você derrete o coração de Deus, porque Deus te ama muito, e Deus quer usar a sua língua para fazer o bem, quer usar a sua língua para que a sua língua seja objeto, um órgão de edificação de vidas, não para ferir, mas para curar e para transformar. A gente já está chegando no fim, e eu quero ler aqui Provérbios 15:4, que diz assim: a língua serena é árvore de vida. Olha só, a serenidade. Quando a gente pensa em serenidade, né? Algo que é sereno. Tinha até uma música antiga, calmo, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Serenidade, é isso que Deus espera de cada um de nós. A língua serena é árvore de vida.
mas a língua perversa esmaga o espírito. Que a sua língua seja uma língua de serenidade, seja uma língua que reflita o caráter de Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé, por favor. Eu vou estar orando nesse momento, e vou estar pedindo a Deus que faça algo diferente, novo, na língua de cada pessoa, de cada um de nós. Que Ele possa transformar o nosso linguajar, a nossa forma de falar, a nossa forma de tratar as pessoas. E só o Espírito Santo de Deus tem esse poder. Que Ele use a nossa língua com autoridade, para em nome de Jesus Cristo, a gente falar palavras que abençoem, que curem e que transformem. Amém? Por favor, vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. Obrigado, Pai, porque nesse momento, querubins e serafins louvam a sua majestade e a sua glória. Obrigado, Senhor, porque nesse momento Tu estás assentado no mais alto e sublime trono. E dia após dia, Pai, o Seu nome é glorificado e os anjos dizem: Santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ó Deus, e se Tu és santo, Senhor, que Tu possas, Senhor, santificar as nossas línguas, Pai. Que da nossa boca saiam palavras de bênção e não de maldição. Que as nossas línguas sejam instrumentos de vida, Pai. Que nós possamos ser verdadeiramente representantes de Jesus Cristo com o uso das nossas palavras, com aquilo que sai das nossas bocas, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, aquelas pessoas que têm tido dificuldade, Pai, de abandonar palavrões, hábitos, palavras lançadas que não curam, mas que ferem, Pai, em nome de Jesus Cristo, transforma cada uma das vidas que entrou na Tua casa aqui nessa noite, Senhor, e faça algo novo, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, nós Te glorificamos porque cremos que nessa noite o Senhor está fazendo algo novo em muitas vidas aqui, Pai. E que nessa noite foi plantada uma semente que vai produzir muitos frutos, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós cremos. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado.